Olá, graça e paz a todos, sejam todos bem-vindos à nossa primeira célula online. Nossa célula é Exército de Cristo. Eu me chamo Francimar, estou aqui com a minha esposa Margarida. Amém? Amém, graça e paz. É uma alegria muito grande poder compartilhar com vocês nessa hora uma palavra de Deus, né? Uma palavra de encorajamento, de fé, que o Senhor venha falar poderosamente ao seu coração. Nós estamos muito felizes e certamente as nossas células acontecerão online até que tudo se resolva. E eu te peço que você continue nos acompanhando, continue assistindo aquilo que o Senhor trazer ao nosso coração, nós compartilharemos com vocês com muita alegria. Amém? Amém. Eu vou estar compartilhando agora nesse momento também os nossos avisos, que é os avisos que nós temos de programação na nossa igreja. Amanhã ainda continua o culto Passos de Fé a partir das 18 horas. Vai ter a disponibilidade de estar online também nas páginas da igreja MBCI, no Facebook, no Instagram e no YouTube. Você fique atento a tudo que o Senhor vem estar nos falando através das lives, das transmissões online, que o Senhor, nós não estamos em corpo na igreja, mas estamos em espírito, né? Amém? Amém, queridos. Eu gostaria que você fechasse teus olhos nesse momento e fizesse conosco uma oração. A gente costuma orar sempre que começamos as nossas células, fazer um momento da oferta, um momento da oração da cadeira vazia, mas em virtude de como nós estamos realizando a nossa célula, nós faremos apenas a nossa oração inicial. E quando você tiver a oportunidade, e aí na sua casa mesmo, você ora por alguém, você coloca diante de Deus as vidas que você deseja que o Senhor alcance com o seu amor. Amém? Feche os teus olhos, curva a tua cabeça, põe a mão no teu coração, vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós entregamos, meu Deus, essa célula ao Senhor. Que tudo, meu Deus, que for tratado nesse lugar, meu Deus, venha direto do teu trono. Guia, meu Deus, aquilo que for, sabe, da tua vontade para ser falado nessa noite. Que a tua palavra possa ministrar poderosamente cada um dos corações, meu Deus, que te ouvem, que nos ouvem nessa hora, Senhor. Em nome de Jesus, eu aplico o teu sangue poderoso sobre a vida de cada irmão, de cada discípulo, meu Deus, de cada homem, de cada mulher que está, meu Deus, nos escutando nessa hora. Eu te peço, meu Pai, em nome de Jesus, fala com cada um deles, em nome de Jesus, guarda o nosso coração, não deixa, meu Deus, que nada nos distraia, que nada nos tire, meu Deus, da tua presença nessa hora. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém? Amém. Então, a palavra que Deus trouxe ao meu coração, ao nosso coração, para compartilharmos com a nossa célula, né, nessa terça-feira, está lá no livro de Abacuque, no livro do profeta Abacuque, no capítulo 3. Eu vou ler os versículos 17 até o 19. Amém? Diz assim, a palavra do Senhor. Vou ler na versão NVI, que é a versão da minha Bíblia. Mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas nas videiras, mesmo faltando a safra de azeitonas e não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Amém? Esse texto é um texto de fé, né? É uma oração de fé que Abacuque expressa aqui na palavra do Senhor. Nós estamos vivendo dias difíceis em nossas vidas. Chegamos muitas vezes até pensar que tudo está fora de controle. Lá no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, o próprio Jesus já nos advertiu, né, na sua palavra, que no mundo nós passaríamos por aflições, por sofrimentos, mesmo que passageiros,
Mas que esses sofrimentos, eles não vêm para nos derrotar, né? Porque a palavra de Deus diz que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. O profeta Abacuque, ele viveu em um período em que uma grande crise social, moral e espiritual se estabeleceu sobre o povo de Judá, sobre a nação de Judá, a nação que ele fazia parte. E mesmo vivendo esses tempos difíceis, Abacuque conseguiu experimentar a vitória e se alegrar no Senhor, né? E nesse estudo, meditando na palavra do Senhor, nós vamos aprender como devemos nos comportar em meio às dificuldades e sairmos delas vencedores. Amém. E vencedoras. Amém? E para a gente iniciar, precisamos entender algumas lições que o Senhor nos ensina nessa noite através da sua palavra e da vida do profeta Abacuque. Precisamos entender que tempos difíceis devem gerar inconformismo nas nossas vidas. A palavra de Deus, a palavra diz, o livro de Abacuque, ele traz duas queixas de Abacuque. Essas queixas não eram murmurações, né? Era ele mesmo se perguntando ao Senhor o porquê de tudo aquilo. Ele, de certa forma, ele questionava Deus, porque ele entendia que aquela situação tinha saída, tinha solução, e sabia quem poderia trazer, quem poderia resolver o problema. Por isso ele se queixava a Deus. Esse inconformismo que Abacuque demonstra aqui não é aquele inconformismo de murmuração, não é aquele inconformismo de que algumas pessoas se levantam nas redes sociais hoje, que é o meio de comunicação que está em alta por conta de tudo isso que nós estamos vivendo, mas que na verdade já estava em alta antes disso tudo, mas com essa pandemia, as redes sociais elas ganharam assim muita força. Esse inconformismo que a palavra de Deus nos ensina é aquele inconformismo de nós não pararmos, né? De nós não nos conformarmos com essa pandemia que tem tentado se instalar no mundo e tem conseguido de certa forma. Esse inconformismo que ele fala aqui, que o texto fala, é no sentido de nós buscarmos a resposta em Deus, a solução para essa situação em Deus. E a solução, na verdade, para todas as situações difíceis das nossas vidas, nós temos que entender que nós temos que ser inconformados no sentido de entender que só Deus pode nos dar a vitória. Abacuque, ele se queixa diante de Deus, né? Mas a queixa dele não era murmuração. Ele tenta demonstrar a insatisfação dele, não com Deus, mas com a situação. Ou seja, Abacuque não vai lá e dizer, Senhor, o Senhor isso, o Senhor aquilo, o Senhor... Não, ele vai lá e dizer, Senhor, essa situação não pode continuar assim. O Senhor pode e vai fazer alguma coisa, porque eu creio no teu santo nome. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Como que o Senhor vai deixar os nossos inimigos nos destruírem? O Senhor precisa se levantar e eu sei que o Senhor tem a solução. Então esse inconformismo que Abacuque nos traz como exemplo é o inconformismo de nos apegarmos ao Senhor, de não nos acomodarmos e deixarmos que as coisas permaneçam como estão. Não é porque nós estamos em casa que nós não podemos fazer nada. Nós podemos sim, em vez de estar disseminando coisas ruins, nós podemos estar pregando a palavra do Senhor. Amém. Nós podemos estar compartilhando palavras de encorajamento, palavras de fé, porque o que nós percebemos, as redes sociais estão sendo usadas para compartilhar coisas ruins. Você não pode ser um condutor de notícias ruins, porque você é um homem e uma mulher de Deus. Então você precisa sim ser inconformado com a situação difícil, no sentido de fazer alguma coisa.
espiritualmente falando, para mudar essa situação. Tem gente que usa as redes sociais para ficar falando mal das autoridades, para ficar xingando o presidente. Queridos, nós precisamos entender, o presidente é uma autoridade nas nossas vidas. E quando nós questionamos aquilo que ele faz, nós estamos questionando a Deus, nós estamos sendo rebeldes, entendeu? Então, nós precisamos nos comportar como homens e mulheres de Deus, né? Nós precisamos nos comportar como pessoas inconformadas, mas não no sentido de atacar as nossas autoridades. Nesse momento, o Brasil, o mundo precisa da minha e da tua oração, porque os ataques já estão vindo, né? O inimigo já tem se levantado. Não vai ser você mais um a se levantar. Se levante para orar pelo seu país, pelo seu município, pela sua cidade. Se levante para orar pela sua família. Reúna a sua família e se levante no propósito de oração. Todos os dias, ora pela tua casa, ora pelos teus, ora pela nação brasileira, ora pelo mundo. É esse inconformismo que Abacuque traz aqui no texto. Amém? E a segunda coisa que nós aprendemos é que tempos difíceis, eles devem nos levar a orar. Devem nos levar à oração. A palavra de Deus diz lá em 2 Crônicas, lá em Jeremias 33, 3, diz assim: clame a mim e eu responderei e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. 2 Crônicas 7,14 diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus, amém, queridos? É do céu. Glórias. O ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. A terra clama por cura. Nós temos que nos levantar como homens e mulheres que entendem que os tempos difíceis, eles vêm nas nossas vidas para que a gente possa orar mais, buscar mais, ler mais a palavra. Agora nós temos tempo para isso, para ler, para orar, para jejuar. E a palavra de Deus diz que Deus responde. Em meio à crise não podemos nos contentar apenas com os recursos humanos para alcançarmos a solução. A ação sem a oração pode resultar em frustração. Precisamos orar. Nós somos a igreja. O mundo espera algo da igreja. E a igreja somos eu e você. Em vez de você estar flertando coisas ruins nas redes sociais, coloca lá uma palavra de incentivo, né? Ora pela vida dessas pessoas que atacam uns aos outros nas redes sociais. Você precisa ser luz do mundo e sal da terra, amém? Glória. Terceira coisa que nós aprendemos é que tempos difíceis, eles devem produzir expectativa em nós e gerar fé. Abacuque, ele confiou plenamente no Senhor. A situação difícil que ele enfrentava, que a nação de Judá enfrentava, a nação estava prestes a ser destruída pela Babilônia. Ele, de certa forma, ele questionava a Deus o fato de Deus levantar uma nação pecadora para destruir o povo dele, que estava em pecado também. Mas nós não temos que questionar Deus. Essa situação que nós temos vivido, Deus está no controle de tudo. Nada acontece sem a permissão do Senhor. Então nós temos que entender que tudo que Deus permite que nós vivamos tem propósito. Essa situação tem o propósito de nos gerar fé, tem o propósito de gerar em nós expectativas de vitória, né? De dias melhores. Lá no Salmo 40 diz assim: coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Mesmo quando não obtemos uma resposta imediata, devemos permanecer firmes na fé, até que Deus, no seu tempo, intervenha produzindo um livramento. Deus tem livramento para as nossas vidas. Essa situação difícil que nós estamos enfrentando, só o Senhor pode resolver. Essa situação, ela não é só social, ela não é só uma situação de saúde pública.
Não é só isso, ela é uma situação espiritual e que nós, enquanto igreja, precisamos fazer alguma coisa. A quarta coisa que nós podemos aprender com os tempos difíceis é que eles exigem que nós passemos a depender mais de Deus nesses tempos. O tempo difícil, ele não vem para te afastar de Deus, mas para nos aproximar de Deus. Deus nos deu tempo para orarmos mais, para lermos mais a Bíblia, para estudarmos mais a palavra dele. Os tempos difíceis, eles vêm para nós declararmos ao Senhor que nós dependemos dele para alcançarmos a vitória. A Bíblia diz, Abacuque diz assim lá no versículo 19, o Senhor, o soberano, é a minha força. Nós não vamos vencer, nós não vamos alcançar nada sem Deus. Se você vive uma vida longe dos caminhos do Senhor, esse tempo difícil também é para te atrair para perto dele. Também é para te dizer que sem ele, você não vai alcançar a vitória. Você não vai muito longe. Porque o medo pode tomar conta do seu coração. Sabe? As pessoas, elas estão com medo de tocar uma nas outras, de se aproximar umas das outras. Por quê? Porque elas não confiam em Deus. É claro que nós devemos nos cuidar. Sim, devemos. Mas a nossa dependência precisa ser nele. No Deus Todo-Poderoso. No leão da tribo de Judá. Em Jesus Cristo. E crer no poder do sangue dele sobre as nossas vidas. O Senhor já levou, quando se entregou para morrer no meu e no teu lugar, todas as nossas enfermidades. Todas as enfermidades. Isso que está acontecendo é com a permissão de Deus, porque tem propósito na minha e na tua vida. E nós precisamos entender, os tempos difíceis, eles não vêm para nos destruir, eles vêm para nos fazer ser pessoas melhores, para nos aproximar mais de Deus, para que nós não sejamos pessoas conformadas, mas inconformadas. O mal se levanta, mas nós, a igreja do Senhor, também nos levantamos. Amém, queridos? Essa é a palavra que o Senhor trouxe ao meu coração. E para encerrar, eu gostaria de ler Romanos 8:31, que diz assim: que diremos, pois, diante dessas coisas? Que coisa? Diante dessas coisas que nós vivemos. Se Deus é por nós, quem será contra nós? A vitória em tempos difíceis implica em inconformismo, oração, expectativa, fé e contínua dependência de Deus. Nós precisamos colocar todas essas atitudes nas nossas vidas, no nosso coração, para que nós possamos vencer essa crise, sairmos dela vitoriosos e para que nenhum mal não se estabeleça na nossa vida, nem na nossa cidade. Sejamos uma igreja inconformada, seja você cristão ou não, seja um homem ou uma mulher inconformado com a situação que você tem vivido. Você não pode aceitar isso como algo normal. Se levante, do jeito, com a fé que você tem em Cristo Jesus, ore, peça ao Senhor que te ajude, porque o Senhor, Ele quem nos dá a vitória. Amém? Abacuque disse que mesmo que não tivesse, mesmo que faltasse, que não florescesse a figueira, mesmo que não tivesse uva nas videiras, mesmo que tivesse faltado a safra de azeitonas, ele está falando do que comer aí, está falando do que beber, está falando da provisão. Nós corremos o risco de faltar isso nos nossos lares. Muitas pessoas já estão passando necessidade, mas ele diz assim: ainda assim, eu me exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação, porque é dele que vem a minha força. Mesmo que as coisas estejam difíceis, precisamos continuar confiando no nosso Deus. Amém? Que o Senhor seja com você. Nós queremos agora que você curve a tua cabeça. Vamos orar.
agradecendo ao Senhor pela oportunidade, a palavra que Ele trouxe ao nosso coração nessa célula, que você possa meditar nessa palavra, guardar ela no teu coração, entendendo que Deus está falando contigo, que Deus está falando comigo, amém? Fecha os teus olhos, curva a tua cabeça. Pai, em nome de Jesus, nós queremos nessa hora, meu Deus, render graças a Ti, declarar, meu Deus, que nós dependemos unicamente do Senhor, que Teu Espírito Santo tem total liberdade, meu Deus, para nos guiar, para nos direcionar, para falar conosco, Senhor, sabe? Que a Tua palavra fique guardada em nosso coração, que essa crise, meu Deus, que esse tempo difícil, meu Deus, possa nos trazer grandes ensinamentos, mas principalmente que eles venham para aumentar nossa fé, para que nós sejamos cada dia mais uma igreja inconformada com as coisas que se levantam contra as nossas vidas, Senhor. Que nós sejamos, meu Deus, sabe, homens e mulheres que oram, que buscam no Senhor as respostas. Que a nossa fé possa ser aumentada cada dia, porque quanto mais nós buscamos e ouvimos a Tua palavra, Senhor, mais fé é gerada dentro de nós. Que nós possamos, meu Deus, continuar crendo que a vitória vem das Tuas mãos e que esses tempos difíceis já está estabelecido, meu Deus, no Teu coração, um tempo certo de eles acabarem, de tudo se regularizar, meu Deus, mas que nós possamos continuar firmes, confiando no Deus da nossa salvação, porque é do Senhor que vem a nossa força. Nós te agradecemos por essa célula, meu Deus, que o Senhor possa falar poderosamente ao coração possa ter falado poderosamente ao coração de cada discípulo Teu, de cada homem, cada mulher, Senhor, que nos ouve nessa hora. Nós te agradecemos, aplicamos o sangue de Jesus sobre a vida de cada família, Senhor, que nos recebe nessa hora nos seus lares, meu Deus. Que os anjos do Senhor, meu Deus, acampem nesse lugar, guardando cada vida, Senhor, debaixo da Tua proteção. O Teu sangue seja por marca, meu Deus, que nenhum mal sucederá à casa de cada um das pessoas que Te ouvem nessa hora, Senhor. Nós Te agradecemos, louvamos o Teu santo nome. Teu é o poder, Teu é o reino e a glória para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Tenha uma boa noite, em nome de Jesus.